Bem-vindos ao Fork Podcast. Hoje a gente está aqui com o Cava, que está aqui comigo, para bater um papo um pouquinho sobre como foi a criação desse excelente podcast, não é isso, Cava? Tá nervoso ou não? Eu acho que eu estou um pouquinho mais nervoso que eu deveria estar, como sempre. Hoje nós vamos fazer um podcast especial com perguntas que mandaram pra gente. Seus amigos mandaram perguntas ou não? Mandaram algumas perguntinhas, mas Legal. é para entender como é que funciona aqui a nossa aventura. O que a gente tem de comida aqui? Você que comprou ou não? Hoje eu comprei, são batatas rosti, acho que fala rosti ou roti, não sei exatamente. E aí tem um monte de sabor diferente, é isso? Presunto e queijo, filé mignon, carne seca, frango, tem de tudo aí pra gente... Preciso explicar pra você como é que funciona? Não, já sei que pode comer à vontade. Eu normalmente não consigo comer nem enquanto eu tô dirigindo, porque eu fico nervoso. Não, quando você tá dirigindo não dá mesmo. Você acaba o dedo nos botões lá. Exato. Mas vamos degustar essa É gostoso. maravilha. Como é que a gente faz? Você anotou as perguntas, a gente começa falando, como é que você quer fazer? Não sei, o que você que é um cara mais experiente nesse Vamos lá, ramo, pega a primeira pergunta aí que te mandaram. vamos fazer aqui. É pergunta pra mim, pra você, pra ambos? Não, tem umas perguntas que eu escrevi para você que eu acho que pode ser interessante a gente começar. Deixa eu explicar. Bota um pouquinho a boca no microfone. Aí. Aqui. O Fernando tá como diretor hoje, tudo bem, Fernando? Fala pessoal, tudo jóia? Tudo bem. Dá um ganhozinho no mic do Focas, acho que tá. Agora tá melhor? Tá melhor. Beleza. É difícil estar desse lado das câmeras, né? Não é? Tem toda uma coisa diferente aí. É muito diferente ou não? É muito diferente. Não é? Mas você fica nervoso lá também, não fica? Fico. Aqui é só uns 60 graus acima. Você fica mais nervoso quando é live ou não? Bastante mais nervoso quando é live. Inclusive, os meus dedos eles tendem a ter menos performance na hora de trocar as coisas enquanto está sendo ao vivo. Mas, enfim, desafiante. Vamos aí. Legal. Vai lá. Vamos começar. Fernando, você tem perguntas também pra gente ou não? Tem algumas sim, gente. Legal. Para começar, acho que como que foi a junção aí de vocês dois? Quem buscou quem para começar o podcast? Como é que foi essa paquera aí que virou namoro? Quanto tempo a gente se conhece? Há uns 10 anos, eu imagino. Tudo isso? Sim, quando eu fui fazer o primeiro curso lá na Makers, deve ter sido em 2012, 13, E o que foi? Impressão 3D ou Arduino? Arduino. Eu estava começando a me interessar mais em tentar automatizar algumas coisas lá de casa, já fazia alguns projetinhos pequenos e acanhados, aí eu quis... Mas você já tinha impressora, não tinha? Não, você me ajudou a comprar também a impressora, eu só não fiz o curso. Eu te liguei e Você comecei fez a encher seu Raspberry saco. Pi também ou não? Fiz o curso de inteligência artificial com o Raspberry Pi, que a gente fazia o robozinho conectar Legal. com o Google, fazia os testes de voz, ele conseguia resolver. Foi bem legal o curso, inclusive. Legal. Agora, você perguntou do podcast, né? Como começou isso aqui? Também não lembro, cara. A gente... Eu lembro que eu estava na praia, eu tinha acabado de sair da empresa que eu e meu pai, a gente tocou há tantos anos, Uhum. e você tinha comentado que você estava acompanhando o crescimento dos podcasts e que o formato era muito legal, lá fora já tinha explodido, aqui tinham 2 ou 3 podcasts que começavam a funcionar em tamanho grande, você começou a ter interesse em fazer uma coisa um pouco mais... Isso foi antes de eu consolidada. fazer os podcasts no UOL e na revista do MIT ou não? Eu acho que foi durante. Eu acho que você Ah. estava fazendo. Eu queria fazer uma coisa que fosse mais o estilo que eu tenho pensado na cabeça. A gente começou a conversar. Porque o que rolava é o seguinte, no UOL era mais quadradinho, né? Porque assim, não era um negócio tão solto quanto é aqui. Por mais que a gente também não é muito solto. Não, em relação- comparado comparado com o aos UOL, isso outros. aqui é... Né, comparado É um aos outros, carnaval. não. Mas assim, e na revista do MIT, eu fazia junto com o Silvio Meira, então era só eu e ele, não tinha convidado. Sim. A gente comentava as notícias do Sim. momento, ou matérias da revista e tudo. E eu queria fazer uma coisa mais próxima do que era Joe Rogan lá fora, ou aqui tinha um monte já que tava... Sim. Né? Vilela já estava... a gente começou a usar... Quando a conversou gente muito sobre começou a Vilela. conversar, não tinha Vilela ainda. Quando a gente começou, não, mas foi logo aí que ele começou, a gente começou a se atentar, cenário, que ele tinha feito uma coisa legal, ele tinha uns formatinhos que começou a fazer todo dia também, que pra gente era uma surpresa. Pra gente, o cenário dele era uma coisa muito legal. A luz do sistema solar lá do... Sim. Né? A gente começou a pegar, A gente pegou captar um algumas pouquinho coisinhas, de cada um que a gente achava legal pra tentar fazer, né? Aí você me prometeu que você cuidava da parte
excepcionalmente bem, você tem cuidado de trazer essas pessoas super legais para conversar. Você falou, Focas, eu sei que você é um cara mais que gosta de ficar não é tão sociável, mas eu vou te apresentar pessoas que estão fora do seu círculo e você vai gostar de entender o que essas pessoas têm de diferente. Eu prometi acho que tem um ganha-ganha aí, né? Tanto de complementar um outro, mas também do que a gente ganha fazendo podcast, né? Sim. Isso aqui para mim abriu uma série de diferentes ramos para eu explorar algumas oportunidades que tem sido para mim bastante frutífero. Foi uma coisa que valeu bem a pena. Legal. Que mais você tinha perguntado isso? Como a gente começou? E como a gente se conheceu, é isso? Na verdade era meio que como iniciou essa história, né? Como que um convenceu o outro, de onde vieram as inspirações e como formatou. Meio que isso que vocês estavam falando aí mesmo. Acho que não precisou de convencimento, porque a gente já tinha conversado sobre 30 ficou... oportunidades diferentes de coisas, de eventos. Sim, a gente sempre quis trabalhar junto um com o outro de alguma maneira, né? Mas desde que a gente começou a conversar, ele sempre foi pra frente. Todas as outras a gente, vamos discutir, vamos tentar ver se a gente acha algum ângulo, mas nunca tinha avançado muito. O que tinha, não foi convencimento, mas o que tinha é o seguinte, a gente demorou um pouco pra acertar, porque isso que tá pronto agora, a gente já tinha na cabeça, só que a gente não sabia como fazer. Nem de perto. Né? Então, assim, não só não montar, né? Montar, você sabe fazer, a gente essas coisas a gente sabe fazer, mas a gente não tinha ideia da parte técnica, né? Por mais que eu já tinha feito 2, a gente nunca tinha feito streaming, nada. Parte técnica, que equipamento comprar, que câmera comprar, a gente não tinha ideia também de quanto a gente ia gastar. De som, que a gente teve muito problema antes de conseguir fazer funcionar, que os microfones eram muito bons, a mesa era uma mesa subpar ali que foi difícil e até discussões de quanto tempo e grana a gente ia investir nisso, né? Sim. Mas então, acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que para os dois estavam confortáveis desde o começo e você sempre mais calmo, eu sempre mais ansioso com tudo, mas funcionou. Não, funcionou, acho que foi o tempo. Quanto tempo a gente demorou para montar o espaço? O espaço em si, sem a parte técnica, um mês e meio, se não me engano, que foi as caixas. O que demorou mais aqui foi a parte elétrica que eu passei por último para fazer a iluminação. E o que demorou mais foi a parte técnica, que aí a gente apanhou um pouquinho tanto com o som quanto com a parte de vídeo, que deu problema no switch no começo e era aquela loucura do cabo USB azul, que não podia ser, enfim. A gente estava usando um cabo USB 3, mas enfim, estava muito, muito grande, enfim, a gente apanhou um pouco nisso. A gente teve muita ajuda do Léo, né, o Léo Shui. Excelente, o Léo ajudou bastante, inclusive todos os equipamentos que ele falou para comprar, todos eles funcionaram muito bem. E eu pessoalmente achei o cara uma mão na roda. Não, ele é 10, cara. Carne seca para você. Mas a gente demorou muito, porque a gente estava montando no meio da pandemia e não tinha nada para vender. Lembra disso? E ninguém para ajudar. Tanto que, como era o meio da pandemia e a gente tinha que montar a mesa, cortar a mesa, mas eu morria de medo de chamar qualquer pessoa. Então, foi aí que eu tive que subir mais ou menos as coisas nas costas e cortar sozinho. Eu tive que agradecer ao Edu, o Gordo, o irmão dele, o Ricardinho. Você entendeu, né, Fernando? Não, que vieram me ajudar. Dica aí, sozinho. Não, subir aqui. Quem foi que subiu? Esse é o tipo de gratidão que a gente tem. Tô acostumado. Quem foi que subiu 800 quilos de madeira aqui? Desculpa, essa parte, quem foi que arrancou esses pregos infinitos aqui dessa mesa? Que estão aí os pregos. Eu amo vocês, quem foi vocês me ajudaram em tudo. Quem foi a ideia de botar a homenagem dos pregos aí? Foi dessa, muito legal. Não, mas tô falando o seguinte, não tinha... Até hoje tem coisa que a gente não comprou, né? Tipo, esses braços não são bons. São horrorosos, na verdade. E que na época não tinha nenhum para vender. E até hoje é difícil achar braço. Tem um monte de coisa que ainda não voltou à oferta global, a cadeia toda não está. E algumas coisas agora com dólar estão impossíveis, né? Se bem que o dólar deu uma caidinha, não sei quando vocês estão assistindo isso, mas deu um refresco nos últimos dias. Deixa eu pegar as que eu anotei aqui. Tem eu pedi para as pessoas mandarem perguntas também, né? E aí tem o Denis, que trabalha com a gente aqui. Perguntou se você sabe montar um interruptor. Sei montar interruptores de todos os tipos. Mas sabe por que ele perguntou isso ou não? Por quê? Não faço ideia. Porque absolutamente tudo nesse estúdio a gente tem que plugar na tomada para ligar. Sim, é para manter a excelência da segurança. Quando você sai daqui, você não está contando com
um interruptor que pode falhar. Você fez Sim. uma desconexão mecânica das peças, Tudo, entendeu? cara. Tudo a gente tem que tirar e botar na tomada. Não tem um interruptor. É, o cara que faz a obra e contrata o pedreiro para fazer todas as etapas da obra, normalmente ele corre esse risco mesmo. Outra para você, do Taiwan Pimentel. Como você aguenta o cava? Pra mim é facílimo, você sempre foi... Não, eu sou uma pessoa que eu não sou o cara mais otimista do mundo. Isso, fala. Você não tem expectativa nenhuma das pessoas, então tá tudo bem. Tá tudo bem, e você, o que você tem é que ser um pouco mais grumpy que a média. Mas eu entendo completamente, acho que o oposto que ia ser mais difícil. Se fosse uma flor do luar, chegar toda contente pulando aqui, aí ia ser mais difícil pra mim. Que mais? Rafael Valadão, ele quer saber qual é a ponta de fresa da Dremel que você usou para alinhar os dentes. Eu usei aquela mesma ponta que eu uso para fazer madeira, metal, plástico. A única que eu sei usar praticamente da Dremel é aquela lixinha isso maravilhosa. eu acho uma coisa engraçada em você, que você é um puta maker. Não vou ficar elogiando aqui pra você não ficar... Eu agradeço. Mas você usa sempre estilete. Não importa se você vai cortar uma bananeira ou se fazer um negócio delicado, você usa o mesmo. É uma questão de evitar gastar energia à toa, de ter que buscar uma ponta diferente. Tá O trabalho já é árduo, entendeu? Tá bom. Eu notei algumas perguntas aqui também. Cara, sabe que tem um monte de gente que quando vê, não sei se já rolou com você, quando vê o estúdio, pergunta assim, é na tua casa? Sim, perguntam bastante. Tem gente que perguntou assim, é num bar? É, porque parece, né? Tem um ambiente um pouco que é mistura de aconchegante com descontraído, meio nas luzes modernas. Isso costuma ver mais em... Mas pra quem perguntou, não é. É um estúdio. Eu tenho um monte de pergunta dessas que o pessoal fez pra Manda gente aí, meio vai mandando solto, aí. assim. Entender. Primeiro, nome Fork. Explica pro pessoal. Fork. Cara, assim, achar nome é uma dificuldade, né? Tinha que ser um nome curto, um nome sonoro, um nome fácil, e tinha um conceito que era o seguinte, eu, apesar de ser mais nichado que os outros podcasts, a gente fala sobre inovação praticamente aqui, a gente ia entrar em muitas áreas que são diferentes, né? Apesar de estarem todas correlacionadas, então assim, tem muita gente que vem aqui que é ilustrador, que a gente quer entender sobre criatividade, sobre arte, aí você tem cara de tecnologia, você tem cara de ciência. Então parecem que são coisas diferentes, mas na verdade elas são a mesma coisa. Então o conceito por trás do garfo ou da forquilha é isso, que é um instrumento que ele é usado em muitas disciplinas. Na música, na agricultura, na culinária, né? A gente tem a história da comida aqui, na eletrônica, na programação. Algumas pessoas não adoram, mas a gente tem que defender que a comida faz parte, é parte natural da nossa aventura. Mas eu sempre gostei, desde a primeira vez que você comentou do nome, a gente tentou por um tempo achar alguma coisa mais descolada. Chegou a falar de outros nomes ou não? Chegamos, a gente pensou até em servir marmita e chamar de Marmitec, porque ia falar de tecnologia. Não, você pensou isso. Eu pensei. Pastostec, ideias, as ruins sempre foram minhas. mas eu achei que fazia muito sentido, ainda mais. Você não comeu nada ainda, né? Ainda não, eu então me esforço para comer durante o programa, imagina aqui desse lado da mesa. Quero ver você comer. Vamos. Pega a metadinha aí. Presta a faca aí que isso aqui é muito grande. O que mais você tem de pergunta aí? Vamos lá. O pessoal queria saber dos convidados. Primeiro eles querem saber se você conhece a maioria dos convidados. E depois ele queria saber que se as pessoas que você convida, se as pessoas que você convida, normalmente elas tendem a vir, todas elas, ou se tem gente que se faz de difícil ou que não tem tempo para vir aqui acompanhar a nossa... Eu fiz um levantamento outro dia de curiosidade, e é mais ou menos metade. Assim, metade das pessoas que vieram aqui eu não conhecia antes. Tá. Metade eu conhecia. Muitos que eu conhecia eu já conhecia bem, né? Você percebe pela maneira com que eu falo com os caras, brinco bastante, sacaneio e tudo mais. Metade eu não conhecia. Um dos motivos que eu acho que são legais para mim no podcast é isso, conversar com pessoas que eu gosto, que eu admiro, ou que eu posso aprender, mas também conhecer gente nova. Que é engraçado, tem uma coisa que teve um episódio aqui, acho que foi com o Yuri, que ele comentou um negócio interessante. Que ele falou, cara, mesmo pessoas que são meus amigos, é difícil eu ter 3 horas, 2 horas de conversa com um cara desse.
Isso vai entrar numa outra pergunta que eu queria te fazer. Sobre os podcasts em geral. O que é que esse podcast, não, todos os podcasts têm, que eles conseguem trazer à tona a parte mais importante da conversa, de uma forma onde as pessoas normalmente falam sem atrito, né? Já vi inúmeros podcasts de pessoas alinhadas a mais à direita, com convidados mais à esquerda, que num debate normal se transformaria numa coisa um pouco mais agressiva. Como é que o podcast tem essa... Tem até aquela brincadeira, será que as famílias vão ter que ter agora um podcast na mesa do jantar para conversar como é que foi o dia? Porque seria excelente, você senta lá com seu pai, ele põe... Seria um jeito das pessoas estarem falando o que é importante, sem ter tanto... Não sei, eu acho legal isso. Agora... Por que você acha? Você já pensou nisso ou não? Eu pensei, mas eu sempre caio na mesma... que as pessoas estão guardando o que elas têm de interessante para falar em pouco tempo, e é um resumo. Mas não é só isso, porque tem... Será que é porque tá na frente das câmeras? Mas aí você vê alguns programas de reality show e você vê que nem sempre tá na frente da câmera gera um conteúdo interessante. O que é? Eu não sei, tá? Mas eu acho que pode ser algumas coisas. Primeiro é o seguinte, eu acho que as pessoas são assim. Assim como você diz. As pessoas conversam. Se você parar com qualquer pessoa na rua e sentar com ela, se você ficar preso com uma pessoa no elevador... Mas não depende de um bom puxador de papo? Porque Não. Eu consigo dizer inúmeras situações onde eu fiquei com pessoas interessantes próximos e a conversa não fluiu porque talvez a gente não tinha... É só você olhar para outros podcasts. Tem podcasts que são muito mais... Uma conversa muito mais superficial, que não quer dizer que não é legal, tá? Não, lógico, tem seu tempo. Muito mais superficial, e tem alguns podcasts que a conversa não é superficial. Isso, obviamente, tem uns que são mais engraçados ou menos engraçados. Isso, obviamente, depende do cara que tá lá coordenando. Sim, fato. Mas o fato das pessoas se abrirem, conversarem e falarem coisas que elas não falarem numa entrevista, isso, cara, se encontrar uma pessoa numa praça, levar tua filha numa praça lá, sentar no banquinho e tiver uma pessoa do seu lado e vocês ficarem 3 horas lá, vai sair do... Mas tem uma coisa aí que eu não sei, por exemplo, tem um amigo meu que está abrindo uma empresa, que ele tentou me apresentar a empresa. Muito legal a empresa dele, e eu tentei ver o pitch que ele estava tentando me explicar o funcionamento da empresa. E eu tive muito mais dificuldade de acompanhar do que eu tive num podcast onde ele foi convidado para explicar. Então, mas aí entra uma no outra... podcast... Mas aí entra uma outra coisa. Toda vez que você tem um script, esse script engessa. E não só engessa, como as pessoas, elas não conseguem ter uma conversa minimamente... Eu acho isso, tá? Mas minimamente confortável para quem está escutando. Se ela já tem tudo porque se ela tem porque ela fica tanto na neura de estar no script, entendeu? E aí o que acontece? Quando você está numa entrevista, cara, é script. Você está o tempo todo pensando... eu, sei lá, dou muita entrevista, então eu tô o tempo todo pensando, cara, se essa TV não é, que tipo de TV, que tipo de programa é. Então eu sei, por exemplo, quantos segundos eu tenho para responder essa pergunta. Isso com certeza engessa e tira a espontaneidade. Exatamente. Eu sei que se for ao vivo eu demorar muito mais tempo para aquela resposta, eu vou perder uma pergunta. Se não for ao vivo, eu sei que os caras vão editar minha resposta, e aí minha resposta vai ficar uma porcaria. Só no seu cérebro tá rodando isso de background, esse tanto de controle sobre o conteúdo. Isso depois que você faz muita entrevista, isso passa a ser automático, que nem queda de judô. Sim. Memória muscular. Mas, quando uma pessoa senta aqui, as primeiras perguntas, às vezes, por isso que o Vilela, por exemplo, faz aquela coisa de presente, para quebrar um pouco. É um truque dele de quebrar um pouco o gelo, da pessoa perder aquele nervosismo. Ela já sabe na cabeça dela explicar o presente que ela vai dar, ela já pensou nisso, então quebra um pouco esse gelo, entendeu? Mas assim, a partir do momento que você senta com uma pessoa e fica 1 hora, 2 horas, vai vir uma conversa mais legal, mais agradável de escutar. Pode ser superficial, porque a pessoa, sei lá, ou mais engraçada, menos engraçada, aí entra do perfil de cada podcast, entendeu? E do público também. Tem uma química entre o entrevistado e do público também. Mas eu acho que isso é natural, entendeu? E esse é o problema da TV, porque a TV não tem esse tempo, cara. Não, de jeito nenhum. Ali é tudo time. E não é só esse tempo. Mesmo talk show... Não pode correr esse risco. Não, e mesmo talk show que tem 1 hora, cara, já tá tudo no script ali. Completamente scriptado. A TV não tem 1 minuto livre, porque o minuto custa muito caro. Só que, teoricamente, tem uma outra... Mas não é só isso não, ô Focas. É que assim, não pode fugir do assunto. Sim. Por um monte de policy. Puta, esse cara não pode falar de política,
ou esse cara não vai falar uma marca, Completamente ou esse cara vai falar um palavrão, entendeu? Tem... O modelo funciona diferentemente, mas, de novo, ainda tem alguma coisa das pessoas, emocional ou psicológico, quando as pessoas botam um foninho e estão ouvindo a voz delas gravadas, que elas tomam mais cuidado para ser mais, de alguma forma, mais agradáveis, porque não é uma entrevista de ataque, não é um opposing, aquela coisa de combatismo. Então, eu não sei, eu acho é uma maneira legal que a gente arranjou de escutar, Mas de aí eu gastar acho que, tempo aí eu acho que tem a ver com, assuntos interessantes. com cada um dos podcasts, cara. Tem podcasts que são mais soltos, mais agressivos, mais... Como tudo, né? Ah. E uma outra pergunta que fica ligada a essa: para onde vai parar esses tantos milhares de podcasts que estão surgindo? Você acha que Mas tem espaço para antes de responder isso, queria responder outra coisa que você falou, de se as pessoas topam. Sim, boa. Uma boa parte não. Uma boa parte é. Não topa vir. Por N motivos. N motivos. Eu consigo mais entender o que não topa do que o que topa, você me conhece. Então, mas e eu não sei os motivos, né? Porque nem sempre as pessoas são honestas. Sim. Mas tem gente que é muito tímido, tem gente que não quer perder tempo com a gente, porque o podcast é muito pequeno. Teve a pandemia em si, que querendo ou não, tem gente que não está saindo muito de casa. Em algumas épocas sim, hoje ainda tem gente com medo, tem isso também. Tem de tudo, cara. Tem gente que não gosta de falar, tem gente que tem síndrome de impostor. Não conheço essa. Entendeu? Fala assim, pô, Sim. eu escutei muito isso. Pô, você só entrevista gente inteligente. Aí Eu falei, não, pô, já convidei até o Vilela, cara. Tá devendo uma entrevista pra gente. Entendeu? Então, tem de tudo, cara. Mas você acha que esse método podcast de conversa, ele vai se estender por mais algum tempo? Ele tem uma vida útil ainda? Lógico que para os grandes você vai ter público. Não, eu acho que para sempre é um formato. Se vai diminuir a quantidade de audiência ou não, acho que tem muito mais a ver com o algoritmo do que outra coisa. Tá, se o algoritmo continua, mas se tiver demanda, o algoritmo vai continuar tentando empurrar. Não, cara, o algoritmo responde a um interesse comercial da empresa que a plataforma tá. Perfeitamente. Se aquilo não é bom pra marca vender... Não é nem isso, cara. Você pega o YouTube. Nesses últimos meses deu muita força no algoritmo para shorts, porque ele estava querendo competir com o TikTok, entendeu? Então, às vezes é uma questão estratégica que não tem nada a ver com a grana do curto prazo. Mas o Spotify já tem todo o interesse em promover mais podcasts hoje, porque o custo deles por hora de podcast é menor do que o custo por música licenciada, então... E não é só isso, no final você concorre, né? O cara tá curtindo ali um podcast, também não é que ele curte música, então são coisas diferentes, mas que são concorrentes também, então... eu acho que vai ficar para sempre. Substituto, não concorrente direto. Vai ficar para sempre. Assim como o talk show na TV, cara. Vai ficar para sempre. Aí você fala assim, não, mas tem a época de ouro do talk show. Tá bom, pode ser que a época de ouro do podcast tenha acabado, ou pode ser que ela não tenha começado ainda. Mas vai ter. Né? Esperemos que não tenha começado ainda. Acho que vai ter mais coisa de nicho também. Senão a gente vai deitar todo mundo junto com o pessoal da paleteria mexicana, a gente fica naquele limbo. Iogurteria. Iogurteria também foi legal, uma boa época. E o pessoal que dá aula de design thinking e agile. Mas esse tem um mercado diferente. Não. Tem uma que a gente já sabia fazer, a gente falou já, né? A gente não sabia fazer... Já tinha feito podcast, mas, cara, isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Você dá entrevista é uma coisa, você dá palestra é outra. Você bater um papo solto é uma coisa, fazer live é outra. Fazer pergunta é uma coisa que também eu tenho facilidade, mas tem muita gente que acha que é fácil. Não. E é muito comum para você. Então me manda uma pergunta pro próximo convidado. As pessoas não conseguem fazer uma pergunta, cara. Não, toda vez que você me pede ajuda para formular pergunta, eu tenho dificuldade real, porque uma vez que o papo começa, consegue me vir várias ideias de coisas que são interessantes sobre o assunto, mas quando você pega, vai lá fala de astrobiologia, você tem que começar a repensar o que é que daquilo que pode responder algumas perguntas da sua vida, mas não é fácil, fazer pergunta não é nada fácil. Então assim, eu tô aprendendo ainda, cara. E acho que vou estar por um bom tempo, assim, tudo, assim, de lidar com convidado, enfim, tanto a parte técnica quanto conceitual. Eu acho que eu tô aprendendo ainda.
E você que está com a cara aqui todo dia na frente do programa e tudo mais, como é que você está lidando com crítica? Porque, lógico, eu vejo que tem a reação positiva, ela é gigante. A gente sempre troca as mensagens que a gente recebe e que a gente vê nos comments, aquela coisa toda. Mas, eventualmente, sempre vem aquele reclamar do excesso de corte ou da comida. Como é que você lida quando essa coisa vai um pouco mais pro pessoal? Cara, não me incomoda nem um pouco. As críticas mais agressivas eu me divirto muito, de verdade. Não, você manda pra mim, eu dou bastante risada também. A gente dá risada pra cacete. Sim. Quando você vê que é agressivo, gratuito e... o cara tá num dia ruim, ele simplesmente o cara odiou, entendeu? E mas tá tudo bem. Mas o cara tá num mood de reclamar. Cara, como eu escrevo há muito tempo, né, sei lá, eu aprendi a lidar com isso. E sempre teve tudo bem pra mim, sabe, de parte das pessoas não gostar do que você faz, assim, é natural, entendeu? Pra você, né? Pra você é natural, digo. Cara, é assim que as coisas são, entendeu? E quanto antes você aceitar isso, melhor vai ser. As críticas que me incomodam só quando eu percebo que o cara não entendeu o conteúdo. Tá, você não conseguiu... Não é nem eu, cara. Eu percebo que o cara por exemplo, um dos cortes mais visitados nossos, que é o corte lá do salmão inteligente. Planetas com salmões inteligentes, né? E o que o cara falou? Falou, porra, quando a gente tá falando de vida em outros planetas, falou assim, pô, uma coisa é a raridade da vida, a outra coisa é a raridade da inteligência. Que já vimos que não é exatamente tão rara quanto se imagina. Isso, e o argumento dele que ele falou que é muito interessante, foi assim, cara, como o polvo não tá na mesma árvore que o desenvolvimento da inteligência do ser humano, foi separado, ele foi numa árvore separada do polvo, então ele falou assim, pô, então isso é uma coisa legal, que a gente sabe que tem numa árvore separada, inteligência teve inteligência também, então não é tão raro, né? E ele falou, pô, então talvez a gente ache vida em outros planetas e talvez a gente ache vida inteligente, mas não será uma vida inteligente como a nossa. Pode ser um planeta de salmão inteligente, de polvo inteligente. E aí as pessoas quando só leem o título, é óbvio que isso é uma idiotice. Só que as pessoas, elas assistem o vídeo também, entendeu? E quando assiste o vídeo, ela deveria entender. Não sei, cara. Sei que... Então, esse comentário me incomoda, porque eu percebo que é uma pessoa que é mais do que um analfabeto funcional, uma pessoa que não consegue entender uma conversa. Você não acha que é generacional? Eu odeio generacional. Não também, é, cara. Não é generacional, mas não é do momento atual que as pessoas não leem ou não têm tempo. Foco de atenção, com muita coisa concomitante acontecendo, Não sei, o cara Focas. bate o olho, faz um skim reading do texto, já na cabeça dele já começa a rodar o quanto aquilo tá errado. Não sei, cara. Mas eu tenho visto isso em todo lugar. Eu te mandei mensagem outro dia do cara que manda o SMS pra pizzaria pedindo pizza, o cara fala, desculpa, amigo, isso aqui não é uma pizzaria, não sei o que lá, o cara... mas esse texto é tudo falso, pô. Tudo bem, mas a situação é bem atual e bem real. Você escreve 11 mensagens, o cara te fala, então me vê uma mussarela aí. Então, mas eu acho que isso é analfabetismo funcional, cara. Tem pessoas que realmente não conseguem entender. Mas acho que tem uma boa parcela que não tem tempo ou tá tão acostumado a estar bombardeado por tanta coisa que o cara só... Acho que não, Focas. Acho que tem gente que realmente não consegue entender. É muito triste e assustador, mas realmente tem gente que não consegue entender. A gente tá num país extremamente desigual que tá todo mundo no mesmo... na internet junto, teoricamente consumindo o mesmo conteúdo, lógico que de acordo com o seu algoritmo, mas... Tem uma diferença grande, às vezes, de... Enfim. Mas assim, cara, tem críticas que agressivas ou não, também ajuda a gente ver o que tá errado ou não, entendeu? Não dá pra escutar tudo. Cara, os caras reclamam de tudo, Focas. Tem muita gente que elogia. Sim. Mas assim, tem amigo meu que reclamou do tamanho do fone de ouvido. O fone é muito grande. Mas pelo menos é um fone que dá pra você ficar 2 horas com ele na orelha. Então, isso é uma coisa que quem usa fone sabe, né? Eu fui num podcast outro dia e tinha um fone pequeno. Cara, deu 15 minutos, minha orelha tava doendo muito, cara. Muito. Ainda mais com quem usa óculos, que faz aquela compressão orelha madeira que é... Então, mas tem gente que reclama da luz, tem gente que reclama do cenário. Sim. Muita gente reclama da comida, gente que reclama que eu interrompo.
Muita gente reclama que você interrompe, mas aí a gente tem que aceitar Então, mas que esses daí são os que têm razão, o resto... Então, mas esse é um ponto, entendeu? Assim, tem coisas que eu preciso melhorar. Certo. Poucas. Mas, ao mesmo tempo, cara, também tem que tomar cuidado, porque assim, pô, a gente sabe que o barulho da comida também incomoda. Uhum. Só que é um custo-benefício, entendeu? Pra pessoal, gente é importante, cara, ter a comida por um monte de motivo. E eu tenho aquela teoria que na internet, se você não for fazer o que você realmente quer fazer, o outro vai fazer o que ele quer fazer e as pessoas podem responder melhor aquilo, mas sempre mais sincero. Porque... E aí tem também uma coisa das pessoas acostumarem com este podcast. Porque assim, dá pra dizer que esse podcast é igual a todos os outros. Mas também dá pra dizer que ele tem uma série Dá pra dizer que ele tem uma série de coisas diferentes. Então, essas coisas diferentes, tem um entrevistador com um perfil mais assim ou mais assado. Pô, o cara tem que acostumar com o entrevistador. Sim. Outra coisa, muita gente que chegou aqui são pessoas que não tinham costume de escutar podcast neste formato. Você diz de vídeo? Ou... Cara, a gente atinge um público muito mais qualificado. Sim. Não é que é melhor ou pior, mas assim, é um público muito específico. Muitos desses caras estavam acostumados a ouvir podcasts que são mais quadradinhos. Mais que o nosso, sim. Entendeu? São mais, sei lá, o podcast por exemplo, o que eu fazia no UOL, que é uma coisa, ainda que eu não seja jornalista, mais assim, pergunta e resposta, né? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa do cara entender. Outra coisa, o cara que tem a referência da TV. Ah, sim, esse vai reclamar. Porque esse cara reclama, assim, pô, o cara tá falando, não sei o quê. Tem uma outra coisa que precisa entender. Muita gente chega aqui, enquanto a gente não formar o nosso público, muita gente chega aqui, chega para assistir o convidado. 100%. Então é natural que o cara queira escutar só o convidado, não o gordo babaca aqui que tá dando opinião. Mas isso eu já te disse, que o cara, uma vez que ele te conhece, ele não te acha mais arrogante porque ele entende que existe conteúdo ali e que esse conteúdo não é fácil de encontrar alguém que tá fazendo esse tipo de Pode até não mudar de opinião, mas eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso eu acho que tá nesse bolo, entendeu? Tô de acordo. Então dá pra melhorar? Dá, eu tô aprendendo. Mas acho que tem coisas também que a gente tem que dar esse equilíbrio, entendeu? De entender que as pessoas ainda estão acostumando, que tem coisa que tem que ser assim, tem convidado que tem que ser interrompido. No comecinho, que é legal isso também, porque a gente tem a flexibilidade ainda que a gente algum dia não vai ter. A gente vê outros podcasts que às vezes tem que fazer uma adaptação grande aí por qualquer mudança e você já cresceu muito, já culturou o pessoal a sua dinâmica, e de repente você tem que mudar a dinâmica, nem sempre isso é tão fácil. É bom. Você quer ver um exemplo? A gente tem famosos aqui também, sim, apesar de ser a minoria, mas muito do cerne desse programa é trazer gente interessante pra cacete que tá fora da bolha do YouTube. Uhum. Isso é uma coisa diferente da maior parte dos outros podcasts. Que existia gente com PhDs, coleção deles, um em cima do outro. Não, e às vezes gente que é super famosa na área dela. Sim. Mas que de repente a galera que tá acostumada a ficar no YouTube todo dia nunca viu, entendeu? Eu pessoalmente, como eu te disse várias vezes, eu fiquei surpreso com sair daqui com a cabeça, pra mim, uma pergunta interessante pra você. Teve algum convidado aqui que mudou o seu ponto de vista de alguma coisa real, assim, que o cara te expôs alguma coisa, te fez refletir e você saiu com uma visão diferente daquela que você começou a conversa? Cara, eu não sei se mudar o ponto de vista, mas eu aprendi muito com vários deles. Isso. Né? Então, assim, e tem, sei lá, tem gente, sei lá, a Carla Tiepo. Toda vez que eu converso com ela, eu tenho muita oportunidade de conversar com ela. Porque, um pouco, então toda vez que eu converso com ela, eu aprendo alguma coisa, entendeu? Interessantíssimo. E mudo, ou aprendo alguma coisa nova, ou mudo alguma visão que eu tinha, assim, pô, não tinha visto esse ponto de vista. Então isso é uma coisa muito natural pra mim. Esse grupo de amigos que eu tenho, que é bastante diferente, isso é uma coisa que é super natural pra mim, de escutar coisa nova, de aprender coisa nova. Eu acho que é parte da graça aqui também pra mim, sabe? Mais do que a comida, mais do que... um pouquinho, porque a opinião que está online disponível, ela você já conhece mais ou menos grande parte delas, você já sabe que algumas delas têm uma agenda diferente, às vezes política, às vezes pessoal por trás. Aqui você conhece a pessoa, você sabe os vieses dela, e aí a resposta tende a ser mais direta e mais útil, né? No final, te permite mudar um pouquinho a cabeça. Também mudou muita opinião minha depois que eu vi
especialistas no assunto. A principal opinião que mudou é que eu paro de opinar completamente aquilo que eu não sou especialista, e como eu não sou especialista em nada, eu paro de opinar, para não passar vergonha, porque toda área tem... Quando você sai da sua zona de conforto, ou aquilo que você é muito experiente em, para discutir qualquer outra área, seja política, futebol, no público sempre vai ter alguém que vai ter estudado muito mais aquele assunto que você e que a sua resposta vai parecer, no mínimo, leviana, no mínimo, desembasada. E é isso que eu reparei, que eu passei a me policiar muito mais para não dar opinião sobre astrobiologia, ainda mais quando tem gente com tamanha carga que pode vir e dizer, não, meu amigo, você está completamente errado. Começa do zero o seu pensamento, que é aquela história toda de pensar em cérebro de macaco, depois cérebro de lagarto, sobe córtex neofrontal, e você escuta de alguém que está na área que não é exatamente assim que o pessoal enxerga. Pô, é bom eu parar de dar palestra para quem não entende nada, né? Tentar dar palestra. Acho que nesse aspecto tem, e vai ter muita gente legal vindo aí, cara. Sim, que está na lista já. Acho que essa é uma das curiosidades, né, de convidado. Acho que cerca de metade dos convidados que vieram aqui também moram fora de São Paulo. A maioria fora do Brasil. Teve bastante que tinha que ser o horário certinho, porque era uma oportunidade. Porque às vezes o cara é carioca, mora no Canadá, aí o cara vem pra cá pra ver a família e o cara pinga em São Paulo. E nessa hora cai a maior chuva de São Paulo, a internet cai, a força aqui estoura o cano aqui em cima. Essa é uma pergunta que me fizeram. Qual foi o dia que deu mais problema de gravação? Foi o dia do início que tivemos a chuva que praticamente só a Arca passeava pela rua. Então, mas não foi muito forte a chuva, foi muito vento, não foi? Não, foi bem forte. As duas coisas. A chuva, caiu primeiro a internet, aí choveu aqui dentro litros e litros de água. Caiu a energia elétrica 3 vezes. Depois caiu a energia elétrica e aí voltava a energia, não voltava a internet. E aí a gente ficou nesse vai e volta, mas no final a gente conseguiu começar a gravação, acho que 9 horas. Tinha um monte de rua alagada. A gente teve que buscar. O celular não estava funcionando. Não estava funcionando nenhuma das 3 operadoras aqui dentro. E o cara tava com um telefone gringo que não estava aceitando ligação. Aí você falou, vai pegar ele de carro do outro lado da avenida. Fica parado no meio da poça lá. Quando ele chegar, ele pula do táxi. Você... Enfim, mas deu certinho. A gente gravou, deu tudo certinho. O que mais? Deixa eu ver aqui. Vê o que mais tem de pergunta aí. Eu tenho uma pergunta para você, mas é sobre o tema de tecnologia. Fala aí. A gente conversou bastante já sobre inteligência artificial e sobre as mudanças todas as diferentes etapas que ela vai chegar. Minha pergunta é, sua opinião, chute total. Eu e você, que a gente tem aí a mesma idade, 38 anos. A gente vai ver antes do asilo uma inteligência artificial generalizada aqui? Eu não. Uma strong? Eu morro antes. Você acha? Eu morro rápido. Cara, eu não. Você talvez. Você tem quantos anos? Você falou? 38? 38. E você vai viver até que idade? Essa geração, até os 80, tá ótimo, né? Próximo então 130. Mais 40 anos, então? Mais 40 anos de estrada. Cara, se pegar a previsão dos caras que pensam muito sobre isso, a data desses caras é 2045, 2048, alguns estão jogando para 2038. Eu ainda consigo pegar... Se for na visão desses caras, sim. Só que é o seguinte, cara, tem uma coisa... muitos desses caras que entendem muito sobre o assunto, eles acabam cometendo 2 erros. Um de achar que tudo é muito difícil de acontecer e por isso... esses caras entendem tanto as dificuldades que eles às vezes falam assim, cara, não vai rolar nunca. Sim. E outros caras acabam achando, pô, mas isso tá evoluindo tão rápido, que o cara, tem então tanta assim, mudança que então prever que vão existir. É muito comum de ter viés de caras que entendem muito, entendeu? Sim. O que a gente está vendo hoje é muita gente de peso de inteligência artificial sustentando uma ideia de que para que a gente dê esse próximo passo, a gente vai ter que mudar a arquitetura da inteligência artificial como ela é conhecida hoje. Sim. Pode ser que seja. Isso vale para uma inteligência artificial uma general, uma strong, uma forte. Sim. Isso vale inclusive para carro autônomo. Tem gente sustentando hoje que a gente não consegue ir para o nível 5, que é o totalmente autônomo. Só com rede neural. Só com o que a gente tem hoje de arquitetura e de tecnologia para a inteligência artificial. Porque
Acho que a GPT-3 pegou, quem não estava trabalhando nela pegou de surpresa. A primeira vez que o cara conversa com a GPT-3, o cara literalmente ele cai da escada. Mas Mas ela não a gente não conversa com ela, esse que é o ponto. Obviamente, a gente conversa com ela, mas ela não entende o que a gente está falando. Não, mas ela me enganou melhor que eu tive conversas, eu te falei. Não, perfeito, mas quando a gente fala de uma inteligência artificial forte... Não, sim, ela entende realmente o que ela está discutindo e não ela só faz um facsímile usando e também 600 bilhões de parâmetros que e ela depende leu. do que a gente está falando como inteligência artificial para singularidade e tudo mais, nós estamos falando até de uma inteligência artificial consciente, que é outra história. Nem começamos a arranhar ainda esse caminhãozinho, né? E a gente não sabe nem se ela é factível ou não. Nem sabemos o que ela falou. Tem gente dizendo que tem quântica envolvida, lógico, tudo é quântica no micro level, mas que existe alguma parte da inteligência que a gente não tem nem capacidade da consciência, que a gente não tem capacidade de mensurar e que não tem nada a ver com redes neurais mais complexas, mas enfim. Não, e tem coisas, cara, que a gente até consegue fazer, mas a gente não entende porque está acontecendo. Você tem hoje gente fazendo pequenos seres vivos que não são animais e não são plantas. Não sabia disso. Que me lembra de uma outra pergunta. Os Xenobots. Xenobots, eu já ouvi o termo, mas eu... Pois é. E esses caras pegam as células ali, conseguem construir com fragmentos de pele, de músculo, robozinhos que, inclusive, eles conseguem se autorreplicar e conseguem andar, conseguem comer coisa, enfim. Eu já vi alguma coisa, mas não profundamente. E esses caras estão conseguindo hoje fazer, usando inteligência artificial, mas eles não entendem a célula, que é uma das coisas mais simples do corpo humano, eles não conseguem entender como é que a célula tem memória, então, assim, ainda que a gente consiga fazer algumas coisas, a gente falta conhecimento. Falta conhecimento. Totalmente de acordo. Né? Então, a gente conhece muito pouco ainda para poder chegar nesse nível aí. E aí, sobre esse assunto que eu ia te puxar, sobre coisas de tecnologia que a gente fica frustrado. Ou seja, a gente está vendo que tem muita coisa que já está inventada que a gente encontra aí, que tem coisa que não tem mercado. Eu vou puxar aquele assunto por causa do SION, né? Aquele espectrômetro. Espectrômetro de molecular de bolso. Aquilo é a minha maior frustração da vida, porque... Por quê? Eu defendi que o consumidor, para várias vezes que me escutaram, que o consumidor estava prestes a receber o empoderamento necessário quando ele ia ter capacidade de saber se o couro que ele estava comprando era legítimo, se a maçã que ele estava comprando já tinha passado ou seja, mais informação. E quando eu vi aquilo, para mim eu entendi, falei, não, o futuro claramente está aqui. Não tem como isso, não, se o seu celular puder saber se o uísque que você está tomando é batizado ou não, isso é o produto que falta, é o sensor que falta para um celular real. É que você está falando de usar um sensor físico mesmo, né? Porque assim, tem maneira de você ter esse controle com blockchain ou com alguma tecnologia de cripto, sei lá, um NFT da vida. O que você está falando é de pegar o sensor mesmo e analisar fisicamente saber se o abacaxi tá doce antes de comprar o abacaxi, o cara saber se o uísque dele tem uma dosezinha ali. A tua frustração é isso não tá na massa ainda, é isso? Minha frustração é que eu não consigo entender como é que alguma coisa que tem tanto uso para o consumidor final não consegue achar um modelo de negócio sustentável que consiga convencer as grandes marcas, porque foi tentado uns 2, 3 aparelhos chineses com essa tecnologia, mas eles não foram para frente. E o celular tem 11 mil funções que eu não vejo uso nenhuma. Essa é uma função que eu não consigo... Mas acho que isso pode vir no futuro. Você sabe que tem muita tecnologia que a gente acha que hoje que é novidade, mas que é muito antiga, cara. Sim, a própria impressão 3D, que sim. Entre outras várias. A primeira impressão 3D foi de 1983, cara. A primeira máquina ligada na internet, eu não vou lembrar agora que universidade foi, se foi em Stanford, se foi, enfim, uma das universidades lá fora, era uma máquina da Coca-Cola. E era ligada na internet e ela conseguia avisar os caras não só se estava faltando Coca, mas também quanto tempo a Coca estava lá. Então ele sabia se ela estava gelada ou não, porque se ela tinha acabado de ser colocada, ela não estava gelada. Isso também é de, sei lá, 92, cara. Então, inteligência artificial também, cara, da década... Sim. Então tem muita tecnologia que a gente usa hoje, que a gente acha que é moderna, mas na verdade tem 40, 60 anos de idade, entendeu?
E tem que achar o mercado da forma certa, entrar no lugar correto. Ou amadurecer, ou sei lá... Amadurecer o consumidor para começar a se interessar por aquele uso. Ou às vezes nem amadureceu o consumidor da tecnologia, mas amadureceu o próprio mercado, cara. Realidade virtual é um exemplo. Isso é uma tecnologia que estava completamente desacreditada. Desde 83, né? E aí lá o carinha... falou, pô, eu acho que é legal, fez, conseguiu 2,5 milhões de crowdfunding, e aí o mercado olhou e falou assim... $500 meus. Opa! Né? Tipo, tem um monte de babaca... gastando $500, não é? E aí o mercado olha e fala assim, porra, peraí, esse cara sozinho na garagem. Mas acho que interessante o quanto é que você depende ainda de uma mente que seja desapegada às mesmas regras de análise financeira clássica para conseguir. Esse podcast é um ótimo exemplo. Se você pedisse para eu planilhar esse podcast, eu tenho formação em finanças, eu nunca conseguiria dizer que esse podcast fechava a conta, porque você falou o tamanho do investimento, o tempo... Mas ele fecha a conta? Tá começando a fechar, tá começando a... Não, pra mim, só de experiências que eu tive aqui... Mas esse é o intangível, né, cara? Mas eu digo que seria impossível você fazer um modelo econômico-financeiro e falar, não, isso aqui voa, vai pra frente, investe seu dinheiro que você tá... Só que é parte humana da história, você tem que começar e ver se o barco vai afundar ou não. É interessante. Porque... Mas acho que tem uma coisa que assim, com essas tecnologias que a gente tem hoje, a gente vai começar a trabalhar nicho e outras coisas, entendeu? Então, coisas que não são relevantes, de repente, para uma grande indústria, vai fazer sentido no nicho e vai ser viável no nicho, porque o problema hoje é que... O custo era alto para muitos produtos o custo é muito alto, entendeu? Aí que entra impressão 3D... Nichado, começa a permitir... já dá para ver na impressão 3D. E entra crowdfunding, entra um monte de coisa que vai viabilizar esse pedaço, entendeu? Legal. Gosto. Tem muita pergunta da comida aqui, cara. Pode fazer. As comidas, como escolhe, quem escolhe, se vocês pagam a comida e se pergunta para os convidados antes, ou se é surpresa. Então vamos lá, quem que escolhe? Eu escolho, eu faço uma pesquisa gigantesca. A gente teve quantos episódios aqui? 30 e pouco? 30, estamos no 32º. Eu tive que fazer uma pesquisa em mais de, centenas de sites. De sites não, centenas de produtores locais e restaurantes e tudo mais. Desses caras eu falei com centenas, não é modo de falar, centenas já mesmo. Vi a planilha já. Um monte de nego ignora. Um monte de nego fala não, e aí os caras já ignoram os próprios clientes quando o cara quer comprar. Não é que o cara tá ignorando a gente, assim, não é pessoal. O cara o cara é ruim de WhatsApp que nem eu. O cara não responde, o cara tem uma conta no Instagram, não responde. Às vezes é um produtor pequeno que o cara não tem tempo, entendeu? Sim. Muitos dos caras que toparam participar, às vezes eu mando mensagem pro cara, aí passa um dia, o cara fala, pô, eu tava na fazenda, eu tava na estrada, eu tava na... Às vezes o cara... Tem uns caras legais que depois mandam mensagem cara. Depois comentando e que tem muita gente super legal. Simpáticos, né? Você já me mostrou algumas mensagens dessas. Então assim, dá um puta trabalho, mas assim, cara, é um negócio que eu gosto de pesquisar gente nova, conhecer gente nova. Corta mais um pra gente aí, pra gente ver. A gente acaba conhecendo muita gente legal que ficou amigo nosso. O que mais que eu tinha falado? Como é que escolhe? Então... Se tem gente fresca? Não, antes, como é que escolhe, cara? Tem um lance que é o seguinte, precisa ser algo interessante pro programa, no sentido de que tem que ser produtor nacional, produtor local, restaurante pequeno, não faz muito sentido uma grande... Visualmente agradável também, porque... Visualmente agradável, uma comida diferente, eu posso conhecer ou não, mas tem que ser uma coisa que seja interessante, tem que ser meio que na linha do finger food, né? Não ter um bifão aqui para ficar cortando. Essas bolinhas a gente já imaginava que eram menorzinhas. Pois né? Aí tudo bem, a gente corta, dá para comer, mas um bifizão cortando não rola, entendeu? Não. Que mais? Se a gente paga ou não... 99% das vezes não. Não paga, os caras mandam pra gente experimentar. Às vezes mandam até um agradecimento pro convidado, os convidados já mandaram produtos para os convidados. Já teve casos assim. Que mais que eu tinha falado? Se eu bato com o convidado, bato porque assim, o cara tem que gostar da comida. Não, são comidas específicas. Você vai trazer picles e não sei, de repente o cara tem às vezes tem paladar um pouco mais. Mas posso falar, cara, mesmo coisa que a gente acha que todo mundo vai gostar, queijo, todo mundo gosta de queijo, mas
Tem gente que não gosta, tem gente que não pode, O cara come só o queijo mais suave. Não ou o faz cara sentido às vezes tem nenhum. intolerância, A lactose. entendeu? Aí não dá. Meu, tem convidado aqui que não come carne. Cara, pergunta o cara, que você não come? O cara não come pepino. Teve gente que não comia nada, literalmente, nem maionese, nem ketchup, nem pão, nem... Tem um cara que agora que eu falei, eu tava quase desistindo, eu falei assim, pô, mas e hot dog? Ele falou, hot dog eu como, mas sem ketchup e sem mostarda. Sem mostarda. Sem maionese, sem nada. Eu falei, pô. Então assim, tem cara que quando eu pergunto se das coisas, fala, mas tudo menos pera. Eu falei, Tudo menos pera. É muito bom, né? Do nada. Mas tem também, cara, intolerância à lactose, glúten. Celíaco, Tem gente com intolerância a castanha, pinole, então assim, tem que saber, né? Então eu bato pro cara antes, pra saber se a pessoa vai gostar ou não. O pessoal normalmente gosta de comer aqui, né? Porque eles ficam, depois que acaba o programa, muita gente não sabe, mas eles costumam, acho que o ambiente é legal aqui, eles costumam ficar um bom tempo conversando e aí é onde a gente acaba de comer o que... a gente mata os pratos todos. Gostar. Mas é isso, eu devo ter falado com, até hoje, uns 200 lugares, assim. Esse é o trabalho mais difícil, não, lógico que não é o mais difícil, mas são mais difíceis, mas dá bastante trabalho, mas é o que eu falei, assim, dá pra fazer em cada minutinho que sobra do dia, entendeu? Sim. Às vezes final de semana eu organizo e aí mando um monte na segunda, e é uma coisa que eu gosto. Tem das comidas, a maioria vem de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Você já notou isso ou não? Já notei que do Rio Grande também tem bastante... Óbvio que tem, sei lá, teve comida baiana, mas quem mandou foi um restaurante de São Paulo. Sim. Mas a maioria... Tem muita coisa de queijo e de charcutaria que é de Minas. Porque faz São Paulo sentido, é forte, mas tem muita gente de Minas. Geleia também é muito comum lá, né? Que mais? Perguntam se tem qual a comida que eu mais gostei ou que eu menos gostei. É uma pergunta justa. Cara, eu gostei assim, tem uma que eu não gostei, que é aquela dos pistaches. Não, você comentou isso, você estava com esperanças, né? Puta, eu adoro pistache, eu adoro sorvete de pistache, mas aí o que eu percebi? Que os cremes de pistache, eles são muito concentrados. Só que isso é uma sacanagem, cara, porque quando você vai no site dos caras, você vê os caras comendo na colher. Mas na hora de... Os caras deviam falar, não, isso aqui é feito pra fazer sorvete, pra fazer brigadeiro, sei lá, entendeu? Mas não, você vê os caras comendo na colher, então você fala assim, pô, deve ser que nem Nutella. Expectativa grande, Cavalo, você sempre tem expectativa grande. Não, mas desse eu tinha muito alto. Você tinha. Eu tinha muito alto. Eu vi a frustração. Eu fiquei bem frustrado. Trincada no seu olhar. Mas eu tive muita surpresa, por exemplo, empanada. Não era um negócio que me atraía. Não, mas era boa. Putz, aquela era muito boa. Aquela mudou minha opinião sobre empanada. Eu já gostava antes, então... Então, mas aquela mudou minha opinião sobre empanada, cara. Que mais? Acho que tem queijos que eu não imaginei que ia ser tão bons, queijos nacionais. Eu experimentei cada queijo. O salame, uma vez que a gente pediu, que você recebeu também. Aquele é de Minas também. Excelente, eu levei até pro meu pai, também gostou. Então cara, teve muita coisa que eu fiquei muito bem surpreendido, assim, sabe? A gente comeu uma mexicana aqui que o taco era muito bom, cara. Nossa, eu gostei. E teve uma bolinha uma vez de calabresa recheada, que também faz poucos episódios atrás, que eu voltei pra casa, aliás, só experimentei em casa. Quase voltei pra pegar mais aqui. Também as pessoas não sabem, mas se você entrar lá no forkpodcast.com.br/comida, você tem todas as inscrições, todos os links de todas as comidas que vieram aqui. Sim. Então, excelente essa tem uma colinha e tem o nome do convidado também. Então, se o cara viu um convidado, viu, que sei lá, do Maurício. O que era? O cara procura Maurício ali, que o cara acha fácil. Cavá, a gente conversou um pouquinho sobre o nome do fork e o porquê da forquilha, do garfo. Acho que o garfo a gente já conseguiu explicar bastante nos últimos minutos, mas é uma pergunta. A forquilha em si veio do maker, do fazedor, de quem usa ferramentas para tentar transformar o mundo à sua volta, vamos dizer assim. Quando você descobriu que o que você fazia não era o que a maioria das pessoas faziam? Ou seja, quando você descobriu que você era um maker mesmo? Mas você se sente especial sendo um maker ou não? Eu sinto que eu
tenho a opção, que nem num RPGzinho, que você tem a opção de comprar outro ou levar na assistência, me abre mais uma abinha de tentar consertar, tentar ver por outro ângulo, tentar abrir. Eu vejo que muita gente, não, e muitos amigos meus já vieram do tipo, nossa, olha essa porta que eu tenho, veio com um negócio que faltou o parafuso lá, vou ter que levar para... Fala, mas por que você não substitui o parafuso, faz um furinho? O cara, ele não enxerga a possibilidade que ele tem de modificar as coisas ao redor dele, porque por uma questão de falta de tempo, ou porque a gente é muito especializado e a gente acaba perdendo a oportunidade de ser curioso e meter a mão na massa. Mas eu acho que tem uma diferença grande. Então, sim, mas no que você ele se faz. descobriu de alguma maneira isso ou sempre soube? Eu descobri pela reação das pessoas. Eu descobri, por exemplo, no colégio que Mas tinha é- as feiras mas e a sem- professora falava, não, você gosta tanto de fazer a parte de cenário que você não vai na aula por uma semana e você vai ajudar a gente a fazer os cenários do colégio aqui, da Feira do Livro, O famoso trabalho escravo. naquela época. Mas eu amava, né? Foi o que eu pegava e tô subia brincando. no almoxarifado, pegava material, descia, começava... E aí eu Sim. via que assim, que era eu sentado com as professoras, não tinha outros alunos fazendo aquilo. Você fala, pô, peraí, tem alguma coisa aí. Não, mas acho que é isso, cara. Acho que é desde sempre assim. Você sempre não teve ninguém que foi importante para te dar um início nessa área. Não, acho que não. Não, você tem as referências de TV, de programa de TV que... Isso aqui no Brasil, o que, que tinha? Tinha Bigman e... Ah, cara, desde Daniel Azulay com desenho... Puta, cara, sempre teve. Minha memória é uma desgraça que nem a tua, entendeu? Mas sempre teve. Bigman eu já era mais velho, assim, não é muito da minha época. mais a Mas minha, sempre teve, cara. Por exemplo, na época da minha filha era o Mr. Maker, entendeu? nem sei o que é isso. Então... Vou cometer um baita pecado de não lembrar quem eram, cara, mas sempre teve um monte, entendeu? Mas, Você lembra quem foram na sua época, não? não, é que eu tive na família um tio que fazia muita coisa na mão e que me ensinou muita coisa quando eu tinha uma idade bem legal para começar a aprender. O tio Ed foi excelente para abrir minha cabeça de que, ó, dá para pegar um motorzinho, desmontar de um aviãozinho e fazer um helicópterozinho, entendeu? E, pô, isso foi importante. Mas eu sempre gostei bastante também de mexer nas coisas. Agora, como é que um cara que acha que é meio, de repente começa a fazer, por exemplo, 200 mil bonequinhos do Além da Lenda, gnominhos de Durepox? Como é que Então, surgiu isso? Foi sob demanda, por exemplo, para quem não sabe, o Cava já fez, acho que você melhor que ninguém para explicar. foi primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida fazendo alguma coisa. Quantas unidades você fez daquilo? Eram diferentes, né? Eram tudo manual, você tinha que fazer o gnominho lá. Tudo manual com Durepox, aí virou uma linha de montagem, eu fiz... Não vou lembrar, tá? Mas assim, eu fiz 5 modelos. Tá. E eu devo ter feito, Focas, uns 50, 60. Mas peças ao todo, porque a minha esposa teve Não, uma... ao todo acho que fiz umas 200, entendeu? A minha esposa teve um gnominho, com certeza Se foi você bobear que era fez, meu. Que tamanho que era? Ela pode responder melhor que ninguém. Ela não vai lembrar. A minha digníssima esposa está aqui. Ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar. Mas assim, eram pequenininhos, assim, porque o Durepox ia gastar muita grana se fosse Era grande. bem caro, ainda é. Mas eu lembro que eu fiz uns 30, 40, levei na loja para ver se conseguia vender. Vendi tudo. Deixou aí. Eu não lembro, também deve ter vendido muito barato, entendeu? Porque era adolescente na época. E aí depois eu vendi mais umas 2 ou 3 levas. Então, cara, se bobear, eu vendi uns 200. Mas era bem toscão. Não era, cara. Era assim, eu tô te falando. Loja, Não. cheiro horroroso que tinha que Não, eu tô te falando. Os que eu fazia, era bem toscão. Tem coisas que eu faço que eu falo, pô, ficou legal, entendeu? E eu tenho uma certa mão pra modelagem, então não sou puta, até porque não investi nisso, mas tem coisas que eu olho e falo assim, cara, isso ficou bom, né? Tanto o desenho quanto a modelagem. E os duendes, cara, eu fiz pra vender, então assim, era muito, lembrava muito esses como é que chama esses caras fazem pra colocar em cima de bolo? Tem um bolinho de casamento lá? Tem um nome que o biscuit. Biscuit. Lembrava muito que bonequinho de biscuit. Que fica arredondadinho na ponta, porque também você não tem muito... Não, a graça da Super Bonder, da Durepox é que não tem isso, entendeu? Uhum. Mas eu tô falando assim, a simplicidade, para não chamar de tosqueira do boneco, lembrava muito esses bonequinhos de biscuit, entendeu?
Perfeito. Não é um negócio que você olha e fala assim, isso foi um artista que fez. Eu morreria de orgulho de ter feito Bonequinhos para Além da Lenda. Eu tenho orgulho, mas eu tenho orgulho porque, assim, porra, eu fiz, tive a ideia de vender. Era uma época... Encaixava total. Não sei se você era muito criança, a Xuxa viu Duendes ou Gnomos. Sim, que ela falou na televisão. E eu não sei se ela viu porque ela ia lançar um filme, ou se ela realmente acha que viu e depois lançou um filme. Mas eu sei que o negócio explodiu. Pode acontecer nesse mercado. E todo mundo quis comprar, entendeu? Eu falei, cara, eu tenho uma pra fazer, vou fazer e vou vender. Foi a época que estourou aquele negócio de ser Wicca, né? Que tinha as bruxas. Isso eu não lembro, não. Isso eram as meninas jovens da minha época gostavam bastante dessa. Não, isso não é da minha época, não. Ou eu não conversava com as meninas ainda. Eu não lembro disso, não. Pode acontecer. Vamos lá. O que mais? Faça-me perguntas aí do seu repertório. Qual que é a parte mais difícil de tocar a live? Áudio. Sempre. Acertar o áudio do... Por exemplo, eu acabei de mudar de posição, mudou a minha proximidade com o microfone, com certeza o áudio... Com certeza o Fernando não olhou, agora ele tá com a mão, agora ele tá olhando, tá com a mão no... Essa parte do áudio realmente... O seu áudio agora tá muito alto, abaixa um pouquinho. Mas você pega, essa é a parte que então, mas posso falar, cara? Dia a dia você vai pegando... Isso eu reparo muito nos outros podcasts. Eu já vou acertando. Não, eu mexo o tempo inteiro no áudio. Então, e isso me incomoda muito nos outros, cara, porque a maioria, não vou dar nomes aqui, mas a maioria dos podcasts não faz isso. E deixa estourar, e deixa ficar mais baixo. O cara alto. Vem pra trás, aqui, o cara vem e fala, entendeu? E fica um negócio... Tem uns que o cara vai se mexendo, eu vou acompanhando, quase imaginando uma parábola de onde o cara tá, com a altura que eu tenho que colocar pra tentar manter isso. Teu lado nerd aí. Exato. Então, mas, cara, sabe quando eu percebo muito isso? Quando eu vou ver de noite, porque de noite... Já o som ambiente reduziu bastante. O som ambiente reduziu bastante, aí você deixa num volume baixo a TV pra não atrapalhar. O resto da família. E aí, do nada, cara, você não tá escutando nada, aí você tem que aumentar e do nada, vem um grito, entendeu? Também me então, incomoda assim, bastante. Agora, o chat não, né? Porque a gente não tem ainda um volume muito grande para... Eu gosto bastante até de interagir, assim, é uma coisa que das funções que eu mais gosto, de tentar responder. Não, tudo bem, mas não dá ainda, não dá o suficiente para dar trabalho ainda, né, o volume. Não. Normalmente dá trabalho você selecionar quais são as perguntas que dão para ir pro ar e quais que ficariam esquisitas, ou tentar entender, às vezes, a pergunta, porque as pessoas, eventualmente, elas escrevem não com todo o cuidado necessário, então, às vezes, muita pergunta, inclusive, eu tenho que dar uma modificada nela para fazer para você, porque senão ficaria meio ininteligível. Mas essa parte eu acho mais fácil, o áudio, manter o áudio. As câmeras também, você pega, fica meio natural, meio automático. Mas o áudio precisa de atenção. Fica meio mecânico, né? Mas o áudio precisa de atenção mesmo. E aí é por isso que eu, às vezes, saio do programa estressado. Vocês estão todo mundo relaxado e eu tô... Tá pilhado. Fiquei 2 horas ali prestando atenção forçadamente, que não é uma coisa que eu tenho facilidade em prestar atenção em coisas que eu não tô... Mas isso daria para terceirizar, não daria? Botar um cara só olhando isso ou não? Eu acho que é importante o diretor tá prestando atenção todos esses parâmetros até para ficar coeso. Lógico, você pode terceirizar tudo, dá para terceirizar o switch, o áudio, mas eu acho que é uma parte importante do trabalho de direção, principalmente de podcast, que não é nada tão demandante assim, são 6 câmeras e 3 canais de áudio, dá para fazer sozinho, sim. Legal. Não trocaria essa. Legal. Fernandão, mais alguma pergunta aí pra gente, meu irmão? Eu quero saber se você tá muito enciumado de eu estar no seu lugarzinho aqui. De jeito nenhum, aliás, é um orgulho ter você aí, cara, porque diretor por diretor, você é 1000 vezes mais que eu, então... Ciúmes nenhum. Não, agora é sério, gente. Onde vocês imaginam chegar com o Fork? Se é uma coisa que vocês imaginam em quantidade de views, repercussão, ou pessoas que poderiam vir aqui, pessoas que vocês imaginam que seria o auge, assim. O que você quer, água? Água. Ó, mata essa aqui. Eu nunca fui muito preocupado com isso. Eu tenho certeza que a gente nunca vai ser grande quanto alguns podcasts, pelo perfil de convidado, pelo tempo que a gente entrou, né? a proposta diferente, assim, a gente é menos... Esses caras são muito soltos, pegam muito entretenimento, pegam um público maior, enfim. E tem aquela coisa que a gente sempre conversou aqui, tem o tipo de podcast que você assiste para descansar e o tipo de podcast que você usa para aprender. O tempo que você tem livre hoje em dia costuma ser mais curto.
pessoas, elas escolhem bem o momento que elas querem aprender alguma coisa que seja um pouco menos, que seja um pouco mais. Eu acho que todos eles você aprende, todos eles você se diverte, mas tem um corte ali, né? Um é muito mais focado em entretenimento e mais, você quer ouvir histórias mais leves que você pode fazer, mexer no celular e outros. Enfim, o nosso público sempre vai ser mais reduzido do que esses de massa. Então, o Cava sabe que eu não tenho expectativa nenhuma sobre nada nunca. E porque ele sabe qual é o ponto? O propósito não é esse, entendeu? Mesmo quando a gente olha para a grana não vai vir de ser um podcast muito grande. Não. Né? Vai ser de ter conteúdo que seja interessante, de ter um público mais qualificado. Novamente, não quer dizer que público é melhor ou pior, as pessoas entendem essa palavra de uma maneira errada. Então, qualificado para o tema, né? Cara, não é... Então a questão de volume nunca foi uma questão pra gente. Você tinha perguntado de pessoas, né? Cara, tem muita gente que eu quero falar, mas são pessoas que as pessoas também não conhecem. Não é assim, eu quero conversar com aquele fulano, aquele ciclano. Tem pessoas, tem assuntos, tem pessoas que eu tô já tentando trazer para cá já há algum tempo. Sim, que tem que negociar por N motivos. Ou porque a pessoa é muito tímida, ou porque a pessoa mora fora. A gente teve convidados aqui que eu convidei e o cara veio 6 meses depois, que o cara morava em outro país e o cara demorou para vir. E teve gente que esperou o mandato das máscaras caírem antes de vir no podcast para conversar com a vontade sem máscara e uma série de porque outras coisas. Puta aqui vai comer, então tem que estar sem máscara. Tem gente que eu convidei e que o cara trabalha indo ao hospital, e o cara falou, pô, eu quero esperar dar um tempo, né, Então tem muita gente que eu quero conversar ainda, que eu já fiz convite, que eu quero falar. Tem pessoas que declinaram e que eu vou mais pra frente tentar chamar de novo. O que mais você tinha perguntado? Da onde a gente quer chegar? Pessoas que querem conversar? O que mais, Fernando, você tinha falado? Não, era por aí mesmo, mas aí a gente pode pegar então nessa levada alguém assim que vocês se sentiriam intimidados no bom sentido, assim, daquele nervosinho, friozinho na barriga de ter a presença, de estar conversando, mas pela admiração assim mesmo. Cara, eu não, porque puta, as pessoas vão achar que é arrogante, mas que eu me divirto aqui, cara. Pra mim é agradável. As pessoas que eu achei que eu fosse ficar intimidado foi justamente o contrário. As pessoas foram tão tranquilas e entendiam que a presença delas era algo que é estranho para meros mortais, que eles foram super simpáticos e eu perdi zero medo de conversar com gente que eu tenho uma certa admiração alta, assim. É bem mais fácil do que a gente imagina. Eu não tenho esse medo, não, nem de ficar ansioso, cara, porque eu acho que é agradável pra mim, cara. Sim. É gostoso bater o papo e trazer a pessoa aqui. Tanto é que já teve nomes que eram nomes relevantes, apesar de ter muita gente que a gente tem dificuldade de trazer, mas também tem muita gente que quer vir. Já apareceram nomes relevantes que eu falei, cara, eu não quero, entendeu? Não quero porque, sei lá, não é uma pessoa que eu queria... exatamente o tipo de conteúdo que a gente está acostumado a tirar leite dessa tipo de pedra, que é um conteúdo mais... Cara, às vezes não é um conteúdo que tem a ver com a gente, Sim. mas às vezes são pessoas que eu não queria conversar também, entendeu? Tipo, puta, eu não quero ficar 1 hora. Porque a gente não precisa durar 3 horas aqui. Nossos papos podem durar meia hora, pode durar 1 hora, pode durar 2. A média aqui é 1 hora e pouquinho. 1h30, 1h30. Mas, cara, tem gente que fala assim, pô, não tô afim, cara, de sentar 1h30 pra ouvir. 1h30 pra conversar com esse cara. E não é porque a pessoa é chata, porque às vezes simplesmente os assuntos que não estão alinhados com aquilo que a gente tem curiosidade. Ou porque às vezes a pessoa é chata mesmo também, cara. Então tem... eu conheço pessoas chatas também. Você tentou aliviar, mas a verdade é essa. Então, cara, não tem assim, pra mim é agradável, assim, super agradável. O que tem, cara, assim, eu não sei se é legal trazer gente que fala inglês aqui. Tem que ver o quanto o nosso público está alinhado com esse tipo de conteúdo. Mas aí eu acho que vira uma entrevista de TV, cara. Porque é difícil você conseguir... Eu não vou ter a facilidade da língua e as pessoas não vão ter a facilidade, a maioria das pessoas não tem a facilidade de escutar, entendeu? Aí tem que botar a legendona, tem que
não acho você que perde na legenda, perde na sua, você perde várias etapas, né? A sua pergunta que era para ser X sai Y, a resposta do cara sai Z, e na legenda sai Est-Set, letra alemã. É um fato. Tem seus percalços fazer esse tipo de ponte de linguagem. Que mais tem? Você tem mais pergunta aí, Focas? Deixa eu ver, acho que eu tinha mais uma interessante aqui que eu acho que faz sentido. Acho que eu perguntei tudo já. Ah, sim, tem uma pergunta extremamente importante. Eu gostaria de saber, senhor Cavallini. Diga lá. Quantas horas por dia você consome, desde que horas da manhã você acorda para consumir os conteúdos de tecnologia? Porque é completamente impossível enviar um link que você não tenha visto e já tenha a posição escrita sobre isso. Eu sei que não dá tempo de você entrar no Google e procurar depois que eu te envio, porque você já começa a responder no metade da minha mensagem, que você é extremamente rápido. Porque eu te interrompo. Você está me interrompendo na pergunta, eu nem terminei e você já está respondendo. Não. Quanto tempo você gasta pesquisando sobre tecnologia, inovação, por dia? Lendo exclusivamente matérias desse nicho? Eu não sei, eu tenho uma coisa de estar sempre estudando, muito. Sim. Não tem uma coisa de ser todo dia ou tantas horas. Assim, parece uma notícia para mim de mudança num processo de fusão nuclear. Eu mando para vocês e falo, não, esse é claramente, foi há 2 dias atrás que eles chegaram a essa conclusão, já recebi. Seja, você tem um link mais rápido do que o... Não, então, é porque assim, os assuntos, cara, a não ser que seja uma notícia quente, sim, explodiu uma guerra, explodiu uma bomba, alguém acabou de ganhar um prêmio. Demora até chegar na mídia tradicional. Esses assuntos eles estão em paper, eles estão rolando, entendeu? Então a história, por exemplo, de energia limpa, cara, tem 3 ou 4 caminhos que os caras estão trabalhando, seja China que está tentando trazer hélio 3 lá da Lua, seja essas novas formas de fusão nuclear, enfim, que esse negócio já está há um tempo e está literalmente esquentando, né? Mas está esquentando, assim. Então, mas grande parte dessa discussão já foi feita. Não sei se foi feita, mas assim, tem uma coisa também, né, Focas? Os assuntos que você gosta também são assuntos que eu gosto. Mas é por isso que eu me frustro, porque quando eu recebo assunto que eu gosto, que já seria novidade para 99% das pessoas que eu conheço, mas para você já é notícia Tem uma coisa que é o seguinte, cara, as coisas estão andando muito rápido. Sim. Então, a minha política de conhecimento é muito parecida com a política de algumas pessoas de fazer exercício físico. Ou de quem é investidor, checar a bolsa de manhã cedo, tudo, checar a bolsa, não, checar os Mas a analogia que eu faço é o seguinte, Focas, ninguém em sã consciência fala assim, esse ano eu não treinei nada. Vou treinar tudo no último... Eu pisei na jaca na comida, não treinei nada, fiquei, né? Então eu vou tirar uma semana de férias e vou treinar 24 horas, 7 dias, entendeu? E vou ficar em dia. Isso é meio ridículo, as pessoas sabem que é ridículo. E eu vejo a questão de adquirir conhecimento e pesquisar as coisas de tecnologia, de atualizar da mesma maneira, entendeu? Então, assim, não é uma quantidade de horas, mas eu percebo, tem semana que o meu trabalho pesa demais, eu não consigo ler nada, entendeu? E aí chega às vezes no final do dia que o cérebro já torrou, aí eu preciso ver o videozinho que é, tipo, zero inteligente, porque não aguento mais, entendeu? Mas aí eu percebo que eu fiquei uma semana assim, cara, eu retomo na semana seguinte. Já vai pra ponta do conhecimento lá pros papers. Cara, eu vou da maneira que eu gosto, que é, por sorte minha, um monte. Tem paper, tem livro, tem documentário, tem série, tem canal de YouTube, tem amigos meus. Essa é uma parte que eu acho super interessante. Seu networking é muito bem montado. Mas tem uma coisa de provocar isso, Focas. Sim, porque você... ligar para um amigo e falar, cara, vou te dar um exemplo. Tem uma frente de inteligência artificial que eu não estava conseguindo entender. Eu comecei a pegar um monte de papers e coisas e comecei a mandar para um cara que é uma referência minha e falar, ó, lê que eu vou te perguntar. Lê, você tem que ler porque é uma frente nova, você tem que saber disso, você é um cara que é referência nisso. E eu forcei o cara a aprender aquele negócio novo que nem ele sabia.
E aí ele podia deglutir e aí ele digeriu aquele negócio num tempo muito menor que eu, entendeu aquilo muito. E aí um dia eu liguei para ele ficou 1 hora conversando comigo sobre isso. Essa é a melhor maneira possível. Entendeu? Então, assim, mas isso vem da coisa do negócio de exercício físico. Puta, eu não pude ir na academia, não sei o quê. O que é que eu fiz? Chamei um cara para vir em casa. Eu montei um negocinho aqui na minha casa para treinar. As pessoas fazem isso com exercício físico. Mas não encaram da mesma forma. Mas não encaram da mesma forma o conhecimento, entendeu? Então, eu tenho percebido bastante isso mesmo, que é aquela coisa, você superestima a sua capacidade de fazer coisas no curto prazo e subestima a capacidade de fazer coisas em 1, 2 anos, onde se você todo dia for tocando um pouquinho, você olha para trás e depois fala, cara, esse ano cheguei nesse nível de aprendizado. E tem um lance de buscar também quem são as referências, sabe? E hoje em dia as pessoas podem fazer isso que você faz, ou seja, elas podem mandar um DM pro cara mais, pro influenciador de ciência ou pro próprio pesquisador e pedir, e às vezes esses caras, às vezes o cara não vai ficar 1 hora com você no telefone, mas se perguntar pro cara o que eu leio, pede uma ajudinha, você tem gente que vai te guiar no caminho certo. Muita gente me pergunta, cara, essa semana mesmo um cara perguntou, cara, qual a referência para isso? E eu não tinha referência pro cara, mas eu respondi pro cara, falei, não tenho. Isso tá muito picotadinho. Eu não tenho um livro, não tenho uma... No assunto que o cara, nada mastigado, no assunto que o cara queria, eu falei, cara, não tem um livro, não tem não sei o quê, mas eu falei, cara, mas tem, sei lá, tem uns canais assim assado. Procura no YouTube que é um primeiro caminho, entendeu? O assunto que o cara queria não tinha livro, não tem nada. Eu não conheço, né? E eu falei pro cara, eu não consigo te ajudar, mas eu dei um norte pra ele, entendeu? Então, tem isso também, cara, das pessoas correrem atrás, entendeu? Todo tipo de curiosidade ela tem que... Mas é isso que eu acho que é interessante. Pega uma pessoa tímida, tem muita gente que é tímida na vida real, mas para esse tipo de coisa, de online, ir lá e se virar, essa timidez ela não entra, não tem o mesmo circuito neural que traz ansiedade para a pessoa, numa conversa online ou por mensagem e tudo mais. E aí você permite realmente que aquele antigo tímido hoje tenha acesso a XPTO 1000 pessoas, onde pode facilitar bastante o entendimento disso. Mas é também de estar aberto a isso, tá? Porque assim, para muitos assuntos, tem muita literatura em livro já legal. Sim. Mas no Brasil, o que é mais comum é você escutar as pessoas falar, não gosto de ler. E aí quando você pergunta às pessoas o quanto elas leram na vida, você percebe que não é que ela não gosta de ler, ela não tem proficiência nenhuma em leitura, porque ela nunca leu. Mas... Meu ponto é o seguinte, se você está deixando tem todo um cenário de conhecimento aqui que você não tem acesso, não é o único, tá? Mas você está bloqueado. Mas que você está bloqueado porque você acha que não gosta de ler. Então assim, acho que vale um esforço de você pegar 1 ano da tua vida. Mas esse cara falar que ele não gosta de ler, não é que ele não gosta ele não tem o costume de abrir o livro, mas esse cara normalmente não lê. Eu acho, cara, que uma série de artigos todo dia na internet. Não, acho que muitos desses caras não. O que eu percebo é isso, cara. O cara é muito difícil a leitura. Porque o cara não tem proficiência na leitura. Então, eu tô acostumado a fazer isso todo dia de uma forma prática. Eu não tinha, cara. A minha família não é uma família que tinha costume de ler livro. Sim. Eu me forcei a ler e aí eu descobri que eu adoro ler. Talvez, cara, o que eu quero dizer assim, essas pessoas, se elas pegassem 1 ano da vida delas e começasse o e treinamento assim, cara, durante esse 1 ano eu vou ler cerebral a isso. 50 livros, 40 livros. Vai ser 1 ano. Vou fazer esse esforço. Depois desse 1 ano eu vou decidir se eu gosto ou não de ler livro. Tem um grande amigo meu que é fã nosso aqui não vou dizer que é fã, né? Mas ele mas então. Ele tá sempre, mas ele tá sempre nas nossas lives. Que a mãe dele, no 3º colegial, ele estava entediado. E ele falou, se você ler X livros, você não precisa ir para aula esse ano. Isso foi em fevereiro ou março. E ele realmente passou o ano inteiro lendo uma série de livros de referência e fez o 3º 1 ano depois. Ele é jornalista, uma pessoa excelente, um dos caras que melhor escreve que eu conheço. Então, talvez realmente ele pegou naquele momento a habilidade, o costume isso, Focas, porque talvez da leitura. Talvez metade das pessoas falem assim, depois disso 1 ano, puta, eu realmente não gosto de ler. Sim, tudo na vida tem gente que não gosta. Entendeu? Mas o Fernando não gosta de batata frita, o nosso diretor aqui. Não gosta de batata frita? Eu acho que é o maior. Não faço questão.
Como é que alguém não faz questão de batata frita, cara? Sabe que eu também não... Ah, não, eu tô no lugar errado. Não é possível. Eu queria servir hoje só batata frita aqui. Não, te falei a ideia. eu gosto de batata frita. Tanque de batata frita aqui. Mas se tivesse batata frita e uma outra comida que eu gosto muito, não é um... É a mesma posição do Fernando. Ele disse que a cada vez que você coloca uma batata frita no prato, você tá matando a criatividade do cozinheiro de servir uma calabresa cebolada. Boa. Exato. Você vê o quão longe ele vai. Como é que a gente chegou na história da batata frita que eu não entendi? Não, a gente estava discutindo de coisas que as pessoas têm que gostar. Tem gente que não gosta de livro, tem gente que não gosta de batata frita, tem gente que não gosta de... Mas acho que é isso, cara. Acho que tem gente que não gosta mesmo, mas no Brasil o mais comum é isso. Você escutar que a pessoa não gosta de ler, sim, mas quando você pergunta para ela quantos livros ela leu, você começa a descobrir que ela nunca, assim, não é que ela nunca leu, mas lia no colégio quando era obrigado, mas assim, ao longo da vida o cara não leu quase nada, entendeu? Então assim, puto, o cara não pegou facilidade para ler. Mas aí eu não me pergunto se não tem muita gente que nem eu, que tem mais dificuldade de foco num livro inteiro, mas que lê literalmente o dia inteiro, tá lendo na internet N subtópicos diferentes, de N assuntos diferentes, e no final o cara lê 100 páginas diárias. Tá mas tudo ele bem, acha Focas, que ele não gosta de pegar tá tudo bem, eu não acho que a pessoa tem que aprender com um livro, até porque tem muitos assuntos que não tem livro. Tem audiobook maravilhoso para uma série de coisas. Eu não acho que ela tem que aprender com o YouTube, apesar de ter muita coisa no YouTube. Ela tem que também entender onde ela tem facilidade. O que eu quero dizer é você matar uma frente de conhecimento só porque você nunca treinou direito, entendeu? E tem outra coisa, cara, você não precisa ler o livro inteiro, né? Ah, mas aí tem gente que tem toque que não vai conseguir deixar de Tudo parar bem, um cara, livro. mas aí é o cara que tem toque, entendeu? É. Eu paro de... Tá muito chato, eu tô vendo que não tá agregando, eu paro numa boa, cara. Eu paro tudo. Nessa vida, se estiver muito chato e não estiver agregando, eu paro qualquer coisa. Tenho dúvida nenhuma em relação a isso. De jogo a livro a filme, tenho medo nenhum de apertar o pause. Mas até isso você tem que se acostumar, cara. Você aceitar que você vai parar. Não, eu me surpreendo quando eu termino, é diferente. Eu já parto do princípio que eu não vou aguentar essa ladainha toda. Muito bom. Muito legal. Tem mais perguntas aí, Fernando? Mais uma aqui por Focas. Por gentileza. Ele falou, né, que veio do mercado financeiro, tudo mais, sim, e pro podcast e as outras atividades que ele está fazendo agora é um salto gigantesco, assim. Como que está sendo lidar aí com essas diferenças, o prazer aí nessa jornada? É uma escolha estranha pra você fazer, porque eu passei muito tempo focado num ramo de atividade, mas eu sempre gastei minhas madrugadas e minhas noites construindo coisas, né? Então chegou um momento onde eu precisava talvez sair daquilo que eu fazia, que não era 100% aquilo que eu me identificava, para tentar, né? Eu tive uma filha, eu não quero chegar para ela com 20 anos de idade e falar para ela, pô, seu pai nunca deu o passo, nunca tentou, nunca... Então eu resolvi me jogar aí em uma série de frentes e tá sendo fantástico. Eu acho engraçado como as pessoas, elas acabam vendo que você tem amor por aquilo que você está fazendo, então algumas pessoas, inclusive que vêm aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer e abrir absurdamente o meu leque de opções para o que fazer aqui no podcast, graças ao excelente professor Cavallini, muito bem, que foi quem me iniciou em uma série de coisas makers da vida, e eu tenho que agradecer. Sabe por que isso, Fernando? Sabe por que ele está falando isso? Não? Ele tem ciúmes do Iberê. Porque os caras vêm aqui e falam assim, eu virei maker por sua causa. Eu falei, porra, você fez meus cursos todos, eu que te ensinei. O Iberê tá há 50 anos, eu conheci ele quando eu tava de fralda, eu nem sabia que o Cavalinho existia. Ele merece. Ele merece. Mas, enfim, é assustador, é difícil financeiramente falando, é lógico, é uma mudança muito grande do que um mercado costuma pagar de uma forma ou de outra para uma coisa mais criativa, manual, mas em compensação eu consigo terminar o dia sabendo que eu dei 10 horas, às vezes, do melhor de mim do começo até o fim, e eu consigo trabalhar com foco. Eu acho que eu sempre considerei, eu tive um ponto de vista de que as pessoas, elas são preguiçosas por natureza e que você precisa de uma série de maneiras para motivar essa pessoa, seja financeiramente, seja por dar atenção ou o que seja, mas
Hoje eu enxergo mais que todo mundo quer produzir, de alguma forma. Se você entregar para essa pessoa a possibilidade de ela produzir alguma coisa que ela gosta ou que ela tem interesse, ela vai produzir independente do retorno financeiro que aquilo der para ela no momento, se ela tiver com as contas pagas. Então, tem uma parte importante, eu acho, e parece clichê, mas se você sonha com alguma coisa, literalmente sonha, se você acorda de madrugada pensando numa máquina que você quer construir, porra, se der uma chancezinha às vezes, porque tem uma pegada interessante aí de não só de eficiência, mas da sua capacidade de focar, sua capacidade de produzir sem parar e o quanto você volta feliz para casa por ter feito algo que você gostaria de ter feito. Mas para mim foi excelente, cara. Eu gostava do que eu fazia antes, mas sei, acho que até não quero ser exagerado, mas eu precisava botar a mão na massa em alguma coisa que eu conseguisse ver o resultado físico. E ver esse resultado físico é mais prazeroso do que ver o resultado financeiro. Legal. Eu acho que tem uma das coisas que assim, a gente não saber para onde vai dar, cara, que é legal. Exige mas eu também fui muito bem treinado, meu pai sempre foi muito esperto e inteligente para me fazer entender que tudo vai mudar muito rápido e que não existe estabilidade. Então, se não existe estabilidade, tudo é incerto, até aquilo que você fala, pô, isso aqui, mas a chance é pequena, mas a chance de o outro continuar funcionando, de todo mundo continuar, é muito pequena também. Então, você está trocando risco por risco, você tem que saber não, mas o que eu digo assim, do que risco. eu consigo ver um monte de possibilidades se abrindo, entendeu? Quando você começa um projeto legal. Eu consigo mais agora do que eu conseguia antes, por mais que eu tinha muito mais especialização naquilo que eu fazia antes do que eu tenho agora. Eu sou muito mais um generalista que conhece um pouco de N processos, mas eu vejo muito mais oportunidades diferentes de coisas que eu gostaria de me aprofundar. E antes eu estava um pouco mais cerceado a sempre me especializar naquilo que eu já estava começando a me especializar. Eu acho que essa abertura de leque é do caralho. Legal, muito bom. Você iniciou o programa, quer fechar ou não? Eu queria agradecer a todos os nossos viewers e pedir para like, subscribe, se possível, e acompanhar aqui as aventuras do Cava e do Focas, tentando... As aventuras do Cava e do Focas. As aventuras de Cava e Focas, tentando botar uma conversa no ar. Muito bom, valeu. Muito obrigado, Fernando. Valeu, gente, foi ótimo. Valeu, meu irmão, muitíssimo obrigado.